Eu e a equipe da Globo News estamos no Palácio do Planalto, na Secretaria de Governo. Eu vou entrevistar o ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele tem um currículo impressionante na área militar. Uma das funções que ele exerceu foi comandar tropas da ONU numa ofensiva de guerra no Congo. Ministro, obrigado por essa entrevista. E eu comecei lembrando uma parte só do seu vasto currículo na área militar, porque a grande dúvida em relação ao senhor é o seguinte: o senhor vai ter que lidar agora com questões civis, né? O senhor vai ter que, entre as suas funções, está relacionamento com o Congresso, relacionamento com a sociedade civil, com movimentos sociais e com a imprensa, né? Com a comunicação. O senhor vai ter jogo de cintura para isso? Não tem problema nenhum. Muito obrigado. O seu treinamento de antes não... Não tem problema nenhum. Você tem princípios, né, de educação, de conversar com as pessoas, de escutar, né, consideração, tudo isso são princípios de vida que você utiliza em qualquer situação. E também a experiência de vida, esse longo currículo aí significa já bastante tempo de vida também, senão não teria currículo tão longo. E esses princípios eles servem para qualquer situação. Uhum. Agora, no caso da relação com o Congresso, ela tem códigos, digamos assim, meio complexos. E o Brasil está, nesse momento, tentando mudar exatamente o tipo de relacionamento com o Congresso. Como é que vai ser o seu papel, exatamente, nessa parte do relacionamento com o Congresso? Nessa parte aí, política, também eu não vejo problema nenhum. Infelizmente, ao longo do tempo, a prática política, ou o entendimento do que é política, ele foi deturpado, foi deformado, né? Como se fosse um jogo de interesses pessoais, né? Uhum. E não é. Se você tiver o foco qual o objetivo da política, que é coacionar interesses em função do bem público, né? E não de interesses pessoais, a coisa fica muito mais simples, fica muito mais fácil. Você entende o posicionamento dos partidos políticos, das bancadas, etc. Isso aí vai ser feito em coordenação também com a Casa Civil. Pois é, como é que vai ser a divisão do trabalho entre o senhor e o ministro Onyx? Isso aí, um governo ele funciona basicamente por harmonia, por integração. Aqui a gente recebe, por exemplo, ainda ontem, prefeitos, né, acompanhados do deputado da sua área, do deputado federal da sua área. Ou, às vezes o político vai lá na Casa Civil, então às vezes vai no ministério. Um prefeito vai no ministério tratar de um assunto. Então, na realidade, você tem uma coordenação, porque tem mais de um ponto de entrada na presidência. Uhum. Basicamente, o Onyx, pelo perfil dele, pela vocação dele, ele fica com esse... Né, se imagina ele ficar com esse trabalho mais de relacionamento pessoal, com conversa política com bancadas, etc. E aqui mais institucional. Quando você fala com um prefeito, com um governador que traz as demandas lá do município dele, é mais institucional a conversa. Às vezes a outra é um pouquinho mais pessoal, de posicionamento político. Mas isso aí, ela tem uma área de cobertura aí, né? Uma área de interação que é impossível você separar completamente o que é aqui e o que é lá. Então, interessa a harmonia, interessa a integração. Então, é um jogo, né, onde você tem que ter o bom senso, a harmonia, a experiência de estar sempre com essa conversa paralela com os outros ministérios, com os outros ministros, a fim de você ter um resultado positivo. E na área da comunicação, ministro, também vou ficar sobre o seu comando aqui. A área da comunicação, que planos o senhor tem para esse relacionamento? A área de comunicação, ela tem a prática da comunicação e tem a parte técnica da comunicação. Na parte técnica, todos sabem que nós temos uma SECOM e temos uma EBC, né, com 2.025 empregados. E o que vai acontecer com a EBC? Ela vai passar por uma revisão de ajuste, de eficiência, né, de racionalização do seu efetivo, para melhor aplicação dos recursos, para a qualidade da comunicação. Né? Mas não vai acabar? Nesse momento eu não tenho essa ideia. Uhum. Né? Então pode ser que na continuidade do estudo apareçam outras ideias, mas nesse momento não. Agora, sem dúvida nenhuma, ela vai passar por uma racionalização. Né? É uma coisa, parece evidente para todos. Né? Ao longo do tempo ela adquiriu um corpo de mais de 2.000 pessoas. Recentemente estava com 2.300, aqui houve plano de demissão voluntária. Então, em todos esses planos, hoje ela está com um pouquinho mais de 2.000 ainda.
Então tem espaço para fazer aí um trabalho de enxugamento, né? E manter a qualidade ou melhorar. Tá certo. E na parte de relacionamento com a imprensa, que é esse relacionamento, é abertura total, é porta aberta. Porque a única maneira de a gente conseguir que não se tenha as surpresas que nós tivemos ao longo dos últimos 10 anos, eu lembro aí, eu estava no Exército. O que você chama de surpresa? Eu estava no Exército ainda ali em 2010, 2011, saí em 2012, e eu lembro da televisão ligada com um mensalão. Então, toda hora... Parecia o fim do mundo e o fim do mundo ainda vinha. E ainda depois. teve mais de 10 anos de fim do mundo, quase 10 anos de fim do mundo. Teve depois da Lava Jato. Com escândalos, não só Lava Jato, com outros escândalos, coisas até isoladas, né? Mas que foram machucando a população, né? Uma população que é sofrida, né? Na parte de salário, na parte de assistência social, de tudo isso, e vendo valores fantásticos, né? Eu viajei muito nos últimos 10 anos. Os valores aqui dos nossos escândalos, eles são coisas assim inimagináveis, né? Então, tudo isso aí foi machucando a população. E eu acredito que a imprensa talvez tenha falhado também, outros órgãos falharam. Eu acredito que só a imprensa divulgando tudo com muita publicidade, acessando todas as contas, todos os planos de trabalho, todas as licitações, toda aplicação de dinheiro, quem é que está usando o dinheiro, quem é o responsável, né? Então, o senhor quer que a gente permaneça vigilante sobre o governo a imprensa Bolsonaro. E outra, a maneira também da população se manter mobilizada, porque nós estamos passando por um fenômeno, né? Essa eleição ela foi um fenômeno que fugiu assim, o controle da previsão do pessoal mais conservador em termos de comunicação, ela fugiu um pouco dos parâmetros. Então, para manter a população vigilante, a sociedade inteira em alerta, eu acredito que a imprensa ela tem que também fazer a sua revisão e acreditar que ela é um grande veículo de não deixar acontecer isso de novo, essas surpresas de novo. Sem dúvida, todo mundo tem que aperfeiçoar, mas eu queria entender um pouco como é que vai ser o relacionamento com jornalistas profissionais dos órgãos conhecidos, porque durante a campanha a campanha foi muito feita pelas redes sociais, não é? O senhor mesmo disse numa entrevista que foi feita por 55 milhões de brasileiros a campanha do presidente Jair Bolsonaro. E ele, durante a transição, comunicou a maioria dos ministros pelo Twitter. Ele continuou usando o Twitter. Quer dizer, nada contra o Twitter. Eu sou uma tuiteira, né? Eu vivo também no Twitter. Eu quero saber assim, como é que vai ser o relacionamento com os jornalistas profissionais. Olha, independe deles ou vai continuar tentando encontrar outros canais de comunicação? Não, hoje, tecnicamente, a mídia digital ela tá ganhando muito espaço. Se você for ver hoje na empresa privada, né? Ela investe muito mais hoje em mídia digital, às vezes, do que na própria TV, no rádio, etc. É que também não tem uma fronteira clara, né? Porque, assim, eu também estou na mídia digital e os jornais também estão, e as televisões também. E até geograficamente você tem áreas, por exemplo, você pega uma Amazônia, o rádio ainda é um veículo muito forte. Agora, como que vai ser o relacionamento com os jornalistas profissionais? Completamente aberto, não tem problema nenhum. Né? O senhor disse que as portas daqui também estavam abertas para os movimentos sociais, inclusive MST, MTST, mas ao mesmo tempo o senhor está dizendo que ocupação não pode, né, nem de propriedade privada, né, nem de fazenda, nem de prédio. Eles sempre usaram, tanto o MST como o MTST, a ocupação de ou prédios vazios ou fazendas que eles dizem que são improdutivas para forçar a reforma agrária. Como é que o senhor vai reagir diante disso? Bom, em primeiro lugar, vamos separar as coisas, né? Uma delas é um segmento social qualquer, né? Querer acessar a presidência da República, a porta de acesso é essa aqui, né? Onde tem a SECOM, onde tem uma seção uma secretaria de articulação social para esse relacionamento todo. Então, você não pode fazer diferença quem é o solicitante dessa audiência. Primeira coisa. Segundo, essa posição aí de
ocupações, por exemplo, aí é outra coisa. Aí você tem a lei. O que não vem sendo seguido no Brasil é a lei. Você ocupar uma fazenda ou uma propriedade qualquer, pode ser fazenda, pode ser área Se a fazenda urbana. for improdutiva, nem isso... Não, mas ela é improdutiva no conceito de quem, né? Esse é o problema. O problema é quem é que classifica, quem é que tem o direito de classificar como improdutiva. Né? A gente tem vários exemplos aí, inclusive de áreas produtivas. Você tem imagens de áreas produtivas sendo destruídas, tratores sendo incendiados, etc, etc. Isso é crime. É simples, não tem consideração ideológica. Existe uma legislação no Brasil, vamos seguir a lei, né? E vamos também brigar pelos interesses. Claro que tem gente que é manipulada. Por que é manipulada? Nós tivemos um governo que se baseou nesse movimento social que você deu como exemplo. O governo ficou 14 anos no poder e eles continuam na beira da estrada. Eu não me conformo de passar lá e aquele pessoal está na beira da estrada por 14, 16 anos. Peraí, se você tinha o poder da caneta, o poder do orçamento, o poder a obrigação do poder executivo, e não resolveu o problema exatamente daqueles que foram à base da sua sustentação, significa que você tem interesse que eles continuem lá como massa de manobra. Ninguém tem o direito de deixar uma pessoa necessitada, escrava da necessidade, né, para servir como massa de manobra do seu projeto de poder. Isso não pode existir. Tá certo. Então, a minha tristeza é de ver o pessoal por muitos e muitos anos na beira da mesma estrada e do mesmo jeito. Então, tem que ser resolvido o problema de quem tem necessidade. E isso é uma obrigação. Tá certo. Eu vou fazer um intervalo, ministro, eu volto daqui a pouco conversando com o ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz. Hoje eu estou conversando com o ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz aqui no gabinete da Secretaria de Governo. Ministro, a gente falava antes do intervalo sobre as invasões do MST e eu queria passar para um outro lado dessa questão, que é a grilagem de terra. A grilagem de terra é um problema no Brasil, é uma realidade. O senhor conhece o Brasil muito bem. Eu, nas minhas viagens para reportagens também, já encontrei grilagem até em terra indígena. O governo Bolsonaro transferiu a demarcação de terra indígena para os ruralistas fazerem. É um ruralista que vai ser o responsável. E, além disso, fala sempre em combater a indústria da multa ambiental. Você não acha que isso aí passa um recado para os grileiros de que está tudo bem, eles podem avançar? De jeito nenhum. Isso é um absurdo, essa interpretação. Quem estiver interpretando dessa maneira está completamente equivocado. Porque você tem lei. Não interessa qual é a sua interpretação disso. Se fizer alguma coisa que seja contra a lei, tem que ser acionado, tem que pagar na então, forma quer dizer, da lei. Tanto a invasão do MST será combatido como a grilagem de terra? Qualquer um. O grande problema nosso é relativizar a lei. A lei tem que ser para todos, não interessa se ele é de um movimento, ou se ele é de outro, ou se ele é grileiro. Se ele fizer alguma coisa errada, ele tem que ser acionado de acordo com a lei. Senão vira uma baderna, cada um fazendo a sua interpretação e achando que está justificado. Isso aí não pode acontecer. A gente não pode pegar e autorizar, vamos dizer assim, entre aspas, alguém a fazer alguma coisa só porque ele acha que aquilo ali é válido. Então não interessa se é grileiro, se é de movimento sem terra. Se infringir a lei, ele tem que ser acionado e tem que ser punido. E tem que pagar o preço de acordo com a lei. O senhor vai também se relacionar com os estados. Os estados estão quebrados, ministro. Eles vieram aqui para pedir dinheiro. E eles sempre contam uma triste história, não é? Mas a história deles é muito complicada, é muito triste. O modelo econômico que foi mantido, ele foi devastador para estados e municípios. Isso é matemática. O governador não tem saída. Você pega governadores como pega em Roraima, pega Rio Grande do Sul, pega Rio de Janeiro, chegou naquele ponto que todo mundo conhece. O Rio Grande do Sul, do estado do senhor, está bem encrencado. Também. O governador tem toda a boa intenção, mas... O governador é excelente, parece agora um rapaz que foi eleito, né? Agora, o que acontece? Isso aí é uma consequência de governos inconsequentes. Esse que é o problema. Eles estão todos pagando o preço de irresponsabilidades passadas.
que infelizmente nós temos um nível muito baixo de responsabilização política. Né? Isso aí não é só aqui não, isso aí no mundo inteiro você... Eu concordo, a lei de responsabilidade fiscal, inclusive, tem lá um princípio que nunca foi aplicado. Né? Então você tem uma responsabilização política muito baixa. Se você for ver, por exemplo, às vezes, em final de exercício financeiro, é quase um festival de dinheiro, como se tem que zerar tudo, né? Tem que zerar o cofre todo, porque está chegando o final do ano, está chegando dia 31 de dezembro. Mas a ideia do senhor é que talvez tenha uma ajuda federal para os estados? Se tiver condições de ajudar, né? Uma parte econômica. Você tem aumentos salariais absurdos, às vezes em estados, sistemas de benefícios absurdos, né? Diferenciados. Então quebrou. E você pega a parte de segurança pública, onde os estados já não conseguem mais fazer o financiamento da sua própria segurança, tem que fazer um novo modelo de equação. Então você tem que ter um novo modelo de equação financeira para financiar esses serviços essenciais. O nosso modelo, por irresponsabilidade passada, você olha para trás, você vê os absurdos, fundos de pensão quebrados. Quebrados por quê? Quebrados por falta de responsabilidade. Então, aqueles que agora assumiram os governos aí dos estados, eles estão com a corda no pescoço, pagando o preço de irresponsabilidades passadas. E muito poucos estão pagando criminalmente, mas aí são casos mais de corrupção pessoal. Né? Agora, por erro político, ninguém paga nada. E entrega dessa maneira. Ministro, como é que o senhor viu esses primeiros dias do governo Bolsonaro e o desencontro de informação da sexta-feira, por exemplo, na área econômica? Anuncia um imposto que, na verdade, não vai ter? Ali houve uma pequena confusão. Né? Foi falha do governo? Não, ali houve eu não participei da conversa, né? Mas, logicamente, o presidente Bolsonaro devia ter despachado algum assunto e depois houve um desencontro ali, né? Isso aí não chega, claro que não é o ideal que aconteça, mas também em política aqui, no andamento das coisas, faz parte do passado, apesar de ser 4 dias atrás. É verdade. Então, na segunda-feira mostraram coisa, mas de qualquer maneira... Agora, isso aí é claro, num governo com 22 ministérios, na primeira semana ali, às vezes tem qualquer dificuldade ali de entrosamento. Aí, o que eu percebi nas 2 reuniões que nós já tivemos de ministros? Nós tivemos, na segunda agora, a gente vê nitidamente, a minha sensação é de que a harmonia, já está tendo entrosamento. A integração, ela começa a acontecer naturalmente. A mesma coisa, eu começo a conversar com você, a harmonia começa a funcionar. Ótimo, então você pode me chamar sempre para a gente conversar. Então, eu vejo eu tive essa boa sensação agora nessa segunda reunião dessa... E as primeiras impressões do senhor aqui no seu gabinete, as informações que chegaram da Secretaria de Governo, o senhor tem encontrado coisas erradas, coisas que o senhor vai revogar? Olha, o que a gente fica... não é surpresa, mas a gente vê que, conversando numa reunião interministerial, vendo os problemas que acontecem aqui e ali, você vê que o Brasil, eu vejo assim... Antes eu achava que o nosso, por exemplo, déficit, né, orçamentário é muito grande e tal. Mas quando eu vejo os valores aqui, que são de contratos, tudo, eu vejo que o Brasil tem muito dinheiro, tem saída. É uma questão de realmente todo mundo se conscientizar que precisa economizar, que precisa... O senhor acha que tem desperdício aqui? O senhor já tem muito encontrou desperdício. Casos de desperdício? Tem desperdícios e, por exemplo, você pega no final do ano aí, foi verificado num ou no outro local, não aqui, mas que foram passados assim, no último dia do ano você passa 40 milhões, 50, 100 milhões assim com uma facilidade, né? Então você percebe como é que fez projeto de última hora, qual é a qualidade desses projetos, qual é o resultado disso. Você tem organizações que recebem milhões e milhões e milhões, qual é o resultado na ponta? A minha esperança é essa câmera aí. Avaliação. A minha esperança é essa câmera ir lá para a ponta da linha para pegar os resultados, né? Você pegar a contabilidade aqui e ele pegar a imagem lá na ponta para ver o resultado, para mostrar o resultado. Então, você vê uma contabilidade de valores enormes e você não tem a fotografia do resultado.
Então, isso aí em várias áreas, eu poderia dar vários exemplos aqui. Né? O senhor é contra a reforma da Previdência que alcance os militares? Não é? Quem falou? Eu não falei isso. Não falou? Não. Ótimo. Então qual é o Foi senhor a favor? um jornal publicou isso, que eu tá era errado. contra. Sim, quando você lê o texto, eu até tinha comentado, né? É. Eu falei, às vezes o jornalista, para fazer uma chamada um pouco mais chamativa, né? Ele pega e fala, não, eu não sou contra. Só que o caso militar, ele é um pouco diferente, porque o militar não é o sistema previdenciário, os parâmetros da assistência militar, eles são diferentes da Previdência. Então é um modelo diferente de saúde, tudo isso. Inclusive pode ser feito por projeto de lei, né? A mudança não precisa ser constitucional. O militar, eu não vou falar pelo Ministério da Defesa, porque apesar de 48 anos de exército, hoje eu não estou no Ministério da Defesa, também não vou dar a interpretação dele, né? O Fernando lá é o responsável, é o ministro da Defesa. Agora, pela minha vida militar, não é só o militar que tem algumas características próprias, não. Você tem outras categorias, você tem o judiciário, você tem o Ministério Público, você tem os policiais, você tem uma categoria extremamente sofrida que são os agentes penitenciários, que é um serviço desgastante demais. Então, cada categoria tem a sua especificidade aí na Previdência. O caso dos militares é completamente diferente. A nossa assistência, por exemplo, de saúde, a gente paga 20%, é diferente do SUS. Então, tem que ser levado em consideração, já não desprezar aquilo que já existe. Né? Agora, a Previdência ela é um assunto, todo mundo sabe que é necessário fazer uma reforma. A matemática, ela precisa ser explicada num linguajar bem simples para que a população entenda. Eu, naquela outra reforma, eu, ao menos, não entendia matemática. Eu sou engenheiro, né, civil, e não entendia aquela matemática. Então, você tem que explicar uma coisa que o pessoal entenda. Segundo, você não pode... Você tem que dar a sensação de que todo mundo realmente vai fazer um sacrifício. O Brasil está na hora de todo mundo fazer. Você não pode dar a sensação de que é o de baixo que vai pagar esse sacrifício. Todo mundo tem que fazer. Né? Então, e tem que fazer alguns aperfeiçoamentos. Então, eu acho que a sociedade, o Congresso que tem que votar, a sociedade vai entender. O Congresso é um Congresso hoje com 249 pessoas novas. Quando você conversa com essa turma nova, você vê que é gente que chegou querendo realizar coisas, não só pela pouca idade, alguns nem têm pouca idade, mas estão querendo realizar coisas. 249 é uma renovação boa, vai juntar com uma turma experiente. Eu acho que está com tudo para uma boa proposta ser bem aceita, mas tem que ser uma boa proposta. Ministro, o senhor ficou órfão de pai aos 3 meses e de mãe aos 5 anos. Mesmo assim, o senhor chegou onde chegou. O que o senhor diria que foi fundamental para a sua trajetória? Foi a sorte de ter estudado em colégio simples, zona rural, colégio de madeira, né? Mas com professoras excelentes que dei sorte naquela época de entrar num sistema de ensino bom. Educação, então? Quando chegou na minha idade de 16 anos, eu fiz o concurso, competi com mais alguns milhares nesse Brasil, passei, entrei num sistema que não tem discriminação nenhuma, né, dentro do Exército, e cheguei aqui. Não tem ninguém militar na família, então eu agradeço a sorte também, né? Agradeço a alguns amigos, né? E agradeço ao sistema educacional. Tinha bolsa de estudo na época, né, para segundo grau. E também agradeço meu pai e minha mãe que não deixaram nada, não deixaram um centavo. Eu lembro que com o dinheiro da minha herança eu comprei um toca-fita. Mas deixaram algumas prateleiras cheias de livros que eu li quando eu era criança. Ótimo exemplo. Obrigada, ministro, por essa entrevista. Até a semana que vem.